Fala, meus amigos sucateiros, recicladores e aparistas de todo o Brasil. Bem-vindos a mais um programa, A Hora da Sucata. Sou Paulo Fiuza, mentor do segmento de reciclagem. Gente, bem-vindos a mais uma super live. Hoje estamos com um entrevistado especial, o Roger, da BRX. O cara conhece de verdade o mercado internacional, porque ele é um dos maiores exportadores de sucata do Brasil, além de ser muito focado em network, né? Ele é o host do Inesfa, do Inesfa Talk, né? Que é onde faz a entrevista dos podcasts, e também ele participa lá ativamente, ele é um membro de relações internacionais do Inesfa, do maior sindicato de sucateiros do Brasil, para vocês verem como o cara é da área forte aí do network. Beleza? Vamos mandando aí, coloquem as empresas, estou vendo o pessoal. Olha meu amigo Felipe Capelo, grande abraço, meu amigo pessoal da Sucalog assistindo a gente. Pessoal da Mega Office da Contabilidade assistindo a gente, show de bola. Uma das maiores empresas de contabilidade do Brasil, voltada para o nosso segmento de reciclagem. Roger, já estou te vendo, tá? Já eu te chamo, vou só fazer as chamadas iniciais aqui. Ângelo, Miguel, Reciclagem Fortaleza, e aí meu amigo, um abraço. O nome é Reciclagem Fortaleza, mas meu amigo aqui não é de Fortaleza, não é isso? Botem aí de onde vocês são, qual trabalho vocês, qual tipo de material vocês trabalham, que aqui é a hora de vender o peixe de vocês para as outras pessoas também conhecer vocês, tá bom? O Tibério aí da sustentabilidade, meu amigo forte também nas redes sociais, um abraço meu amigo Tibério. É isso aí, gente, coloquem aí, reforçando, de onde você é. Exatamente, a reciclagem de Fortaleza. A reciclagem em Fortaleza é porque eles são fortes, né? Mas são de Curitiba, né? O Tibério, do grupo Videira, Gestão de Resíduos, Boituva, né? São Paulo. Saiu show de bola. Exatamente. Vão colocando aí, Franco, Alberto, MR Reciclagem. Vão colocando aí de onde vocês são e qual tipo de material vocês trabalham, tá bom? Gente, o pessoal da LF Reciclagem, pessoal aqui de Fortaleza também, Luiz Filho, um abraço. O Leandro Silva, e aí meu amigo de Pernambuco. A Ana Clara da Ecomet, minha amiga, estava com a gente lá na feira do Rio Grande do Sul. O Franco Almeida de Passo Fundo, show de bola. A Aninha da Ciclo Caçambas, nossa apoiadora, entrou também. E aí minha amiga. Gente, vou mandar aqui os abraços para os nossos apoiadores, né? Por que a gente é importante nós termos nossos apoiadores? Os apoiadores são as pessoas que fazem a coisa acontecer aqui nos bastidores, né? As empresas que injetam aqui investimentos e acreditaram no nosso projeto, e elas fazem isso aqui junto com a gente crescer. São empresas que tanto eu uso como eu recomendo, porque eu sei que são empresas de responsabilidade, e é por isso que eu escolho os nossos apoiadores hoje em dia, tá bom? Então olha o pessoal aí, o pessoal da MR Reciclagem de Teresina, o Marconi, e aí meu amigo, um abraço. Marconi, amigo forte, e da época lá da Gerdau eu escutava seu nome, viu? Então, o pessoal da Prensas Conimag, o pessoal da Conimag é o líder de vendas de prensa no Brasil. Então, por isso que eu recomendo e indico ele, porque é uma empresa de procedência, né? Então, o cara é líder, então merece ser nosso apoiador. Eles tanto vendem máquina como alugam máquina, tá? O pessoal da Cinebog, mais precisamente da Envimat, que é a empresa que representa a Cinebog aqui no Brasil. Estive até com o Vinícius agora na feira, e eu fui convidado, agradecer a ele aí, não sei se o pessoal da equipe dele está aí. Eu vou participar, eu vou para São Paulo amanhã novamente, né? A gente foi semana passada, eu vou amanhã novamente, vou participar dessa convenção interna da Envimat, com todos os funcionários, colaboradores, pessoal de vendas, de manutenção geral, para explicar o mercado siderúrgico e o mercado sucateiro, né? Vai explicar como é a melhor forma de se comportar, como é que faz acontecer, e também passar a minha visão de funcionário de siderúrgica grande, passar o melhor comportamento e tal. Vai ser um negócio bem diferente, uma novidade aí também, vou estar filmando tudo para vocês, tá? Agradeço aí o pessoal da Cinebog, o Vinícius da Envimat, mais precisamente, pela oportunidade. Olha pessoal, o Daniel da Cianfé, e aí meu amigo Daniel, um abraço, estive lá na Cianfé, fiz vários vídeos, muito bacana, parabéns aí pela empresa, viu? Show de bola. Vamos lá, Cássio, LF, Neto, Joaquim, Wander, Odaí, o Rogério Caminhões, eita, tem a gente, NK Metais. Coloquem aí, gente, de onde vocês são, tá? Coloca o nome da empresa, de onde você é, e trabalhe com quais materiais. Aqui é a hora de aparecer, para o pessoal ver quem são vocês e tal.
Aproveita e faz um network aí. Aqui é como se você estivesse participando de uma feira, só que sem ter viajado, né? Você pode estar onde você quiser, no seu celular aí, você aproveita e fala da sua empresa, nos comentários aqui as pessoas falam, eu falo também, essa é a ideia. A Mara, do pessoal do J Patrício, meus amigos perto aqui de Natal, Mossoró, show de bola. Inclusive vamos para um evento aí se eu não me engano é em novembro, é dezembro, né? Vai ter um evento aí legal também, já com formatar melhor o negócio a gente vai divulgar, né? O Lázaro, meu amigo participante do Clube VIP, da Verde Cicre, Bahia. Salve sucateiros, tamo junto, meu amigo. Aço 7 de Sete Lagoas, show de bola. O Daniel, da Cordeirópolis, São Paulo, DMR Sucatas. Meu amigo Thiago, da AP Industrial, o cara que sabe tudo sobre hidráulica e organização e manutenção dos seus equipamentos. Show de bola. Então, temos também a H-Forte. A H-Forte é a nossa apoiadora, por quê? Porque ela é a líder de venda de garras no Brasil, né? E ela tem a maior equipe para lidar o pós-venda, né? Porque você precisa comprar uma garra, você precisa de embuchamento, você precisa de contato, precisa de peça, você vai precisar para frente ter o contato com a fábrica. Então indico a H-Forte por esse motivo, beleza? Meu amigo Renan Assis, da Nós Recicla, homem exportador forte, você vai gostar do assunto hoje, viu, Renan? E aí, o pessoal da Cianfé, Eduardo, o Nenê, aí, pessoal de Itaquá, de São Paulo, né, Nenê? Bota aí o nome da empresa. O Marquinhos, Sacolão, eita, tem gente de todo segmento aqui. Vamos lá. E aí, tem o pessoal da Central de Materiais. Você que está precisando assim, poxa, eu preciso comprar um lote grande de sucata com preço bom, procurem a Central de Materiais. Eu posto muito eles, eu já fiz negócio com eles, faço negócio com eles. Eles são nossos apoiadores hoje em dia, porque é uma forma de eu estar dando uma opção para vocês comprarem material. Tem no Brasil todo, material com preço melhor do que o preço de mercado e material de qualidade, que estão dentro das fábricas, de grandes indústrias, até de sucateiros, eles fazem lotes e tal. Então, uma oportunidade bem legal, interessante, por isso eu escolhi para ser nossos apoiadores. Tá bom? Empresa séria, organizada, inclusive está com stand, onde a gente filmou lá na feira, agora na IFAT em São Paulo, né? Pessoal, agora vamos falar do pessoal, aí o pessoal aí, a Bruna, gestão de resíduos aqui do Grupo Recicla. E aí, minha amiga Bruna, um abraço. O Eduardo CBzinho, o Edu da Exemplo Metais de São Paulo, show de bola. A Conduta, representações e treinamento do Rio Claro, São Paulo, representante da Sanpress e da Solux, show de bola. O Júnior, meu amigo Júnior aí da Mega Office e futuramente da maior empresa de recuperação de crédito do Brasil, Sucata Trader, meu amigo Triloque. Vamos falar do seu assunto hoje, hein? Triloque também já foi entrevistado aqui hoje, o indiano assistindo nossa live. Vamos também, o Triloque tem muito a agregar. Vai comentando aí o que é que pode agregar, viu, Triloque? Tamo junto. É isso aí. Ferro Velho, Goiás. Você vê que tem gente do Brasil todo, né? Eu chamei gente do Sul, do Leste, do Norte, aqui do Nordeste, do Rio de Janeiro. Bom, é isso aí. Vamos colocando as empresas de vocês, tá? Aproveitando, então a Mega Office, aproveitando que o Júnior está assistindo a gente. O Júnior faz parte do grupo Mega Office e a Luciana também, né? Eles são a maior empresa de reciclagem, de contabilidade para sucateiros do Brasil. Então, se você ainda tem aquele seu contador de estimação, eu estou para fazer um vídeo desse bem polêmico. Contadorzinho de estimação que você sai puxando, que ele é legal, você precisa sair do contador de estimação e ir para uma empresa de contabilidade que entende de verdade do assunto e vai lhe dar resultado, vai lhe dar lucro real, vai lhe dar uma opção de você se creditar de um monte de imposto que você não está se creditando. Isso é pura gestão. Você precisa de uma empresa decente, que é a Mega Office, tá? Não deixem de ter uma contabilidade ajustada, beleza? O pessoal aí tá falando, ó, Sanderfé, o Anderson, e aí, meu amigo, um abraço. O Neném da Sucatas Araújo, Itaquá, tô devendo visitar vocês, né, Neném? Não consegui ir, cara, realmente foi loucura lá em São Paulo, não consegui ir. Yuri Franklin, nosso mentorado VIP, tá? Além de participar também do nosso clube, show de bola. E aí, meu amigo, Ferro Velho, Goiás. O Djalma, olha o Djalma da Martinaço, em breve nosso entrevistado, hein? Show de bola, meu amigo Djalma. O homem pratica de verdade isso aqui, ó, caminhão pesado, vida leve. Ele é ciclista aí, eu chamei ele de profissional. Ele disse, não, profissional não, mas é, viu? E aí, gente, falando também dos apoiadores da Sagicom. Sagicom é empresa de sistema, né? Se você não conhece a Sagicom ainda, provavelmente você não está bem enraizado no mercado de reciclagem ou você está totalmente desprofissionalizado. Então você precisa ter um sistema de qualidade que é a Sagicom. A Sagicom, ela tem um grupo de empresas que prestam serviços profissionais, prestam serviço de forma profissional para empresas de reciclagem, onde a maioria dos sucateiros do Brasil tem, que eles são referência.
né? Então, a Sagicom tem o ISAT também, que é o grupo onde eles fazem rastreamento de caçamba, de caminhão, acompanhamento de rota. Estive lá em São Paulo, fiz vários vídeos onde eu estava nos sucateiros e vi o ISAT funcionando. É algo assim emocionante para quem gosta de gestão, né? Você vê rota do caminhão, previsão que o caminhão ia chegar e chegou depois ou chegou antes, o que foi que aconteceu e tal. Rapaz, é um negócio assim de primeiro mundo. Eu fiquei impressionado com o que eu vi. E o Waste Bank também é conectado com isso tudo. O banco que entende a nossa linguagem, o Waste Bank, ele é o banco do reciclador. Ele entende, ele abre conta fácil, ele tem integração com esses sistemas. Você não precisa ficar lançando os pagamentos, sua equipe, criar vários processos. Carga chegou, entrou, recebeu, passou pela balança, vai direto para o Waste Bank para pagamento. Um negócio fácil de operar. Olha, o pessoal do Ferro Velho Goiás, nós operamos Sagicom, é isso aí. Então tá no primeiro mundo, parabéns. Jundiaí, ó, Lucas, um abraço, meu amigo. Thales, Jonas, o Doni Everton, Júnior Lopes, o Renan, o Marcelo Tanque, meu amigo forte, aí de São Paulo também, né? MR Sucatas, Joinville. O Marcelo é de São Paulo, né? Compra muito cavaco. Nosso mentorado VIP também. Mentorado VIP tem tudo. Pessoal da HB Garras também. Tem gente do Brasil todo aqui. Show de bola. Então, o Waste Bank é conectado com tudo isso que eu disse, com gestão. Então, você precisa ter um banco. Ah, mas eu vou trocar o banco. Não é trocar banco. É um banco que roda de verdade, que entende nossa linguagem, é o Waste Bank. Tá? Tem o olhar reciclador. Se você não sabe a parte de marketing, de branding, de reconhecimento de marca, como é que se posiciona, como é que se posiciona para comprar sucata com melhor preço na internet, no Google, no Instagram, nas redes sociais. Você precisa do olhar reciclador para organizar seu posicionamento de marca, que isso faz total diferença, tá? O olhar reciclador é a empresa também ligada aí à parte de gestão, que eu falo demais. Ó, Neném, bora para mais uma live. Bora, vamos sim. O Abílio, Fernando Prada, eita, tem a gente hoje, hein? Show de bola, gente, show de bola. E aí temos também, depois que eu falei toda a profissionalização, você tem a empresa de crédito de reciclagem, que é a Prolata. Você recebe dinheiro só por comprar e vender sucata, que é o que você já faz, né? Para você receber um crédito de reciclagem, você precisa praticamente ser lucro real para você ter a nota fiscal de entrada e saída em si, receber o crédito, participar dessa festa que é o crédito de reciclagem. Se você não sabe ainda o que é, meu amigo, clica aí, Prolata, vai atrás, se informe, vai atrás de receber dinheiro de verdade na reciclagem, tá? E tem a fornecedora Seminovos também, empresa grande que presta serviço no nosso mercado, compra equipamentos usados e reforma, organiza todo e vende como novo, né? Com uma garantia de novo, né? Então eles são muito competentes no que fazem. Eu sou cliente deles, tenho um consórcio deles, comprei caminhão, meu caminhão Volvo recente com eles, então eu indico, eles são nossos apoiadores, são nossos fãs também, tamo junto. Pessoal da fornecedora, um abraço. Pode procurar o Vitor lá, comprar empilhadeira, garra, caminhão, o cara tem tudo lá. Ele presta serviço nessas grandes empresas e tem sempre máquinas novas, né? Beleza? Produção, posso seguir? Posso. Dado os recados. Pessoal, vamos colocando, tô vendo aqui, ó, também. Olha o Marcelo Tanque, nosso mentorado, também já estamos com o Sagicom, depois que entrou na mentoria, né? Vamos organizar isso, show de bola. Então o pessoal já está no caminho da profissionalização. Minha missão aqui, gente, é profissionalizar as empresas de reciclagem. É isso que eu me identifico, é isso que eu faço, é isso que eu fiz na minha empresa. Eu participo dessas lives aqui, eu tenho pessoas tocando minha empresa, tenho um gerente do pátio, tenho um chefe aqui da administração. Todo mundo tem as funções específicas, tem as autonomias certas, cada um tem suas funções, tem a galera do pátio também. E aí tudo isso a gente faz e ensina a você fazer também. Essa é a nossa missão. Para isso a gente tem um clube VIP. O que é o clube VIP? É um clube de associados, que já tem mais de 100 pessoas. Inclusive nossa aula foi segunda-feira agora com a Priscila do Olhar Reciclador, falando sobre marketing, posicionamento de marketing, de marca. Quem acompanhou viu aí, eu até postei alguns spoilers, né? Então bem interessante, tá? E toda aula, todo mês a gente traz um encontro, traz um especialista para o nosso mercado. Vamos dar um exemplo, trouxe um contador, trouxe uma pessoa de RH, trouxe agora a Priscila do marketing. Aí próximo mês vamos trazer um advogado, e aí a gente vai trazendo um profissional para a gente fazer uma discussão em grupo, só de sucateiro, não tem propaganda, não tem nada. E também nessa discussão em grupo, a gente traz uma tabela de preço do Brasil todo, todos os materiais, também filtrado, bem legal, sem falar nomes das pessoas, onde a gente discute preço do Brasil todo, para todo mundo ficar ligado se está certo ou errado aí no movimento da sua região. Show de bola! Qual é o nome do banco voltado para o Ferro Velho Goiás, voltado para o sucateiro? É o Waste Bank, viu? Waste Bank, meu amigo. Pode, Waste, é W-A-S-T-E Bank. Beleza? Meu amigo aí da HB,
Boa, vamos lá, vamos entrar. Roger, já tô te vendo aqui, vou entrar agora, tá? Recado tá dado. Aqui. A gente vende a preço de custo. É o caminhão pesado, vida leve, esse é o nosso movimento. Roger, eu te aceitei aí, vê se chegou aí o convite. Bom Aí, dia, bom dia, meu amigo. Rapaz, o tudo homem, bem? tu tá no Polo Norte, é? Cara, tá frio em São Paulo, viu? Tô vendo que você tá em Fortaleza Olha aí, aqui, ó, como é um que eu tô. sol gostoso. A camisa. Tá frio aqui, sensação de 9 graus. Tudo bem que não é que nem o pessoal do sul, né? Que deve estar mais frio lá. Aham. Mas aqui, meu amigo, tá frio, tá frio. Boa tarde, Felipe. Boa tarde ao pessoal aí que tá aí na live do Fiuza. Obrigado aí. Obrigado, Fiuza, pelo convite. Estamos aqui à sua disposição, meu amigo. O que que Show, você manda? show de bola, show de bola. Bom, Roger, obrigado também por estar aqui disponibilizando seu tempo aí, né? Pra gente Imagina. estar aqui conversando. A gente conversou até antes também, né, Roger? Eu fui entrevistado pelo. Hoje é o contrário, né? Eu fui entrevistado pelo Roger semana passada, no podcast lá do Inespa, naquele que eu falo, que é Verdade. o maior sindicato de sucateiros do Brasil. E hoje eu disse assim, Roger, antes do podcast lá, eu conversei foi muito sobre a história dele, né? Nem foi sobre a minha história, né? Por quê? Porque eu acho que ele já sabia que eu ia contar a minha história no podcast, então ele nem perguntou, né? Aí, quando chegou que ele contou a história dele todinho, acabou o podcast, eu disse, Roger, eu vou te entrevistar, velho. Tu tem muita história. Aí deu tempo na Cara, hora. tem história, viu? Tem história, realmente. Cara, você Roger, sabe que essa minha história foi muito engraçada, como é que eu vim parar aqui, poucas pessoas sabem, né? exatamente. Vamos começar dessa história aí. Como é que tu veio parar no mundo da sucata, exportando sucata e tal, e foi parar no Inespa? Conta aí. Ó, vou te falar que tudo começou em Fortaleza, por Olha incrível aí, que pareça. coincidência, né? Na verdade, a gente tinha, o meu cunhado tinha um sócio aí, meu cunhado e minha irmã moravam em Fortaleza, Aham. de 98, 99, ficaram 14 anos aí, até 2013, né? E ele tinha um parceiro aí que eles conheceram aí, um cara de São Paulo, chamado Marcelo Granhano, que é da família Granhano, aqui de Ipiranga, de São Paulo. E o Marcelinho sempre mexeu com sucata, né? E aí, ele tentou fazer alguma coisa em Fortaleza, na época tinha a pauta, então ele não conseguiu fazer e eles montaram uma empresa A pauta do ICMS, você chama, né? de pauta de CMS que ele não conseguia tirar do Estado, né? Que o Legal, objetivo dele era falar, pô, vou pegar a sucata aqui e mandar para São Paulo, né? legal. E aí, como tinha a pauta de CMS, ele não conseguia tirar material, e aí ele começou a se virar com outras coisas, conheceu meu cunhado, e eles pegaram uma representação de uma empresa de climatização, aqueles aspersores que você põe aí Hum, nos restaurantes, para dar uma sei. melhorada na temperatura, eles começaram a fazer essa instalação, né? E Legal. aí o meu cunhado encheu o saco, foi embora para o sul, o Marcelinho veio para São Paulo e me ligou. Ô, onde você Ah, tá? Vem aqui e tal, vamos aqui, chega aqui no Rosa Sucatas, que era do antigo seu Adilson do seu Adilson. e do Dario. Bom, fui lá, conhecia o pessoal. O Dario estava precisando de uma ajuda aí na parte de gestão, na parte de financiamento, junto com o projeto BNDES, para fazer investimento e tal. E como eu tinha noção desse mercado, eu ajudei eles a trabalhar. Acabou que por algum motivo extra lá não vingou o projeto, e aí eu comecei a gostar da sucata, comecei a ver. Tinha um sucateiro pequeno que chamava Preto lá em Brasília, porque eu sou de Brasília, para quem não sabe, eu sou de Olha aí. Brasília, original de Brasília. Eu mudei a São Paulo em 98. E esse sucateiro falou: pô, preciso vender sucata. Era amigo do meu pai, conhecido. Aí comecei a entregar sucata lá no Rosa. E aí eu Aham. comecei a gostar, comecei a visitar algumas fundições. Só que eu comecei a sentir que naquela época o mercado era muito travado e muito fechado. Muito trabalho, muito fechado, Fios. E Isso. aí eu casei, tive filha, Isso e aí eu falei: naquela época, qual era o ano aí que tá falando? isso foi 2003. 2003. 2002, 2003. Que ainda não tinha esse mercado internacional, né? Bom, Uhum. aí eu voltei para a área de consultoria, eu tinha já trabalhado numa empresa de consultoria, voltei para o mercado, comecei a trabalhar na consultoria. A minha primeira formação, Fiuza, é de educação física. Olha aí. Eu tive uma rede de academias em Brasília, né? Eu e mais dois sócios, nós tínhamos três Aham. unidades. Começamos com uma, né? Começamos com nada, tá, cara? Nada, Nós né? saímos e falamos, vamos montar uma, vamos. Como é que nós vamos fazer? Eu não sei. Fizemos um arrendamento de um espaço lá num clube, pagava um percentual e aí chamava os amigos empresários que tinha
Por exemplo, você é fornecedor de vidro e espelho. Cara, preciso de você, me ajuda aqui, não sei como é que eu vou te pagar, mas eu vou te dar livre acesso à academia por X anos. E aí a gente começou a montar assim, pra você ver. Bom, aí em 98 a gente sabe que foi para São Paulo, isso é uma outra história. Bom, em 2003 eu saí e voltei para a consultoria, né? E fiquei lá na consultoria, eu fiz administração depois, fiz a pós-graduação em administração de mercado, fui para a consultoria, trabalhando na parte de gestão das empresas, recuperação e reestruturação. E quando chegou em 2009, fim de 2009, um amigo meu me ligou, um amigo que trabalhava com TI, morava em São Paulo, me ligou. Ô, Roger, onde você tá? Eu falei, não, tô saindo aqui do escritório de trabalho, tudo bem? Tudo bem. Então, tem um maluco aqui no bar querendo comprar sucata para exportar. Olha aí. E esse maluco era o Mike, um sul-africano, né, casado com uma brasileira. Olha aí. Ele tinha um representante aqui, que era o Luiz Galvão. E aí eu falei, tá bom, mas eu nem sabia que o pessoal exportava sucata. Ele falou, não, o cara tá querendo comprar, vê aí pro teu pessoal que você conhece. Tá bom. Aí eu liguei pro Benê, que é o Benedito, Isso aí já era né? ferro, né? Isso era ferro, era ferro. Eu liguei pro Benedito, pro Benê, né? Que para quem conhece o Benê, foi ex-CBA, dono da CBA, trabalhou na Cofarge há muito tempo. Legal. Ainda trabalhou lá na CS também, com o Carlão. O Benê conhece tudo. Tem uma live nossa, tem uma live falando sobre mercado no Inespa Talk, lá Legal. Eu no assisti. YouTube, falando só sobre mercado nacional. Bem Legal. interessante, que foi logo um pouquinho antes da baixa. A gente falou: o mercado vai baixar, baixa o preço, que o mercado Foi. vai Foi. derreter. Então, quem puder depois entra lá no No link Talk. lá do YouTube, né? No YouTube tem o canal, você vê o episódio todo. No Inés Fatal, que tem os cortes. Aham. E nós estamos também no Spotify. Então você pode ir lá Olha aí. no canal do Spotify do Inés Ah, Fatal, que você legal, não baixa sabia. lá. Aham. Dá para você ouvir no carro, dá para você Isso. vir no trabalho, é muito legal. Legal, legal. Bom, falei, e aí, Benê, tudo bem? Pô, você tá sumido, onde você anda? Lá, lá, lá. Falei, Benê, tem um maluco aqui querendo comprar sucata para exportar. Ele falou, nós estamos querendo exportar sucata. Vem aqui. Falei, tá bom, eu vou. Onde você tá? Porque eu falei, sabe do Carlão? Eu falei, não, não tô mais. Eu tô lá no Arevalo. Tá bom, Ah, vamos lá na Cofaixa. Eu não conhecia o Arevalo da época, tá? Eu não conhecia, aham. conheci ele lá. Beleza, chegamos lá. Ele falou que estava começando a exportar, que queria exportar, que não tinha um radar, que estava tirando o radar, mas que ele queria começar a negociar. Beleza. Trouxemos o gringo e começamos a negociar e fechamos um acordo lá, né? Cobrei uma comissão lá, não entendia nada desse mercado, só ia fazer a ponte. Tá bom, Então tá. beleza, fechou, Qualquer coisa tá fechou. tudo certo. Cara, e foi tão impressionante porque assim, o Arevalo não sabia quanto custava para mandar. Hum, E ele fechou. Então, para você ver que era aquela época da transição 2008, que o pessoal estava sem pedido nenhum. Qualquer hum. preço que desse, rolava. Entendeu? Sim. Porque o cara não tinha escoamento, Não né? tinha, não tinha siderúrgicas no Brasil, estava em 2008, estava naquela crise, né, da bolha Aquela imobiliária. crise da Bolsa Imobiliária. Tá bom, aí fechamos um acordo lá, o cara falou, vou mandar o contrato, vou embora, beleza, tá bom. E os caras vão embora, né? Aí o Aham. Arevalo vira para mim e fala assim, como é que eu mando? Eu Ah, falei, oi? como é, como é que eu faço agora, né? Eu falei, como assim? Não, eu não sei mexer com container, não sei como é que faz, eu não sei o que, você vai me ajudar. É. Tá bom, vou te ajudar, beleza. Aí eu comecei a fazer os contatos que eu tinha, né? Fui atrás de um agente de carga, que na época foi a Asa Chip, através do Kaique. O Kaique me indicou o Matheus, que era da Global, que era uma transportadora, e ele tinha um despachante. Hum. Tá bom, vamos marcar aí, pegamos o book, fizemos tudo direitinho, vamos carregar, vamos carregar. Sim. Planejamos tudo e carregamos. 10 contêineres. E aí, Deu peraí, aquele. aí vamos parar aí, peraí, carregamos, vírgula, né? É, Carregamos é. na mão ou Não, não. viraram, No caso, o Arevalo carregou, esse já carregou com guindaste, tá? já pegou o guindaste, É, colocou o container de boca para cima, já tinha um pouquinho mais de know-how, que ele falou, já. meu, a mão eu não vou acabar nunca. Apesar que o Rafael da Guarulhos carregou muita sucata na mão, viu? Muito Eu container carrego na na mão mão. aqui até hoje, viu? Então. Não, eu tenho um cliente lá no sul, lá no norte, na verdade, o Milton da Cider, que você deve conhecer. O Demais. Milton, ele carrega na mão. Mas tem um Na mão. porquê, tá? Na Aham. verdade, aí nós vamos tocar nessas partes técnicas, tem um porquê Depois, né? disso aí. Tá. Não só em termos de custo, né, mas também por vantagens operacionais que fora de São Paulo tem, que aqui em São Paulo a gente não tem essa vantagem, que é prazo, né?
Os Aham, prazos de terminais aqui são muito menores. Eram 7 dias, passou para 5, às vezes está demorando 3 dias. Como que você vai carregar 20 containers? Você tem um dia para carregar para só. carregar, Então, é verdade. bom, aí carregamos no guindaste, né? Fizemos um guindaste, Aham, botamos o container de cabeça para baixo, fizemos uma pilha lá com as máquinas, e aham, aí nós carregamos um. Beleza, mandamos 10 containers para o cliente, beleza. Ah, vamos fazer mais, vamos. Então vamos fazer mais. Só que na hora que você faz 10 é uma situação, né? É isso. mais fácil de você gerenciar. Só que, Fiuza, começou assim, ó, Hum, 10 por mês. ah, Beleza. Não, 10 por semana. Aí eita. começa. Logo depois teve a Expo Sucata, do Aham, Adriano. certo? É, eu já conheci o Adriano já de Brasília, já há muito tempo atrás. Legal. E aí, quando a gente começou a exportar, o pessoal do Inespa, né, que se reunia lá, começou, né? O Benê falou: não, faz com fulano, faz com ciclano, não, faz com o Roger, faz com o Roger. Não, eu quero fazer, faz com ele, faz com ele, faz com ele. Aham. Cara, cheguei a fazer 10 containers por mês, 10 por semana, 10 por dia. Eu já cheguei a fazer um navio só, 500 containers. Caramba. Um navio pega quantos? Um navio inteiro, são quantos contêineres? Só Ah, eu por acho que tem navio de 5 mil, 10 mil, tem Ou seja, números, você botou tem dez por números. cento 10% do navio era teu de container. Porque antes de chegar nessa parte do navio, eu vou te contar então Aham. um pouco mais disso aí do que Pode falar. aconteceu. O que aconteceu? Aí, quando começou a pedir mais um, mais um, mais um, cara, eu comecei a inaugurar radar de todo mundo. Para quem não sabe, o radar é uma autorização que a Receita te dá para você exportar, né? Importar e exportar. Nada mais é do que o seu NPJ, você ir lá na Receita, faz seu cadastro online lá. Tem uns processozinhos obrigatórios a serem feitos. Alguns pedem para o despachante fazer, outros pedem para um outro. Eles têm o próprio contador faz também, que é o primeiro radar, né? Existem três radares, que é o simplificado, o ordinário e o ilimitado. O simplificado você tira em uma semana, o ordinário, por que que demora? Eles têm limite na importação. As pessoas se confundem muito com os limites do radar, que são US$ 50.000, US$ 250.000 e limitado, e os 50 e os 250 é por semestre, né? A pessoa confunde muito, porque essa limitação é para você importar material, não para exportar. Então você pode ter um radar simplificado de US$ 50.000 na importação e você exportar aí US$ 4 milhões sem problema algum. Quando chegou na Expo Sucata que começou, e aí tem um caso engraçado, né? Porque o Rafael falou assim: porra, passa lá, vamos fazer negócio, tá bom, vamos lá, pá. Aí eu fui lá. Aí fomos, fizemos negócio, eu levei um outro indiano, porque aí eu comecei a conhecer. E o pai do Rafael falou assim Ligou pro Benê. Ou Ah, quem é esse cara aqui que tá aqui? cara. É porque eu não era do setor. Imagina, um cara aparece Uau. do nada do setor, ninguém conhece, um setor super fechado, né? Uhum. O Benê ligou, o Benê falou assim: olha, se ele não pagar, eu pago. Pode fazer. Olha aí que legal. Pode Deu, fazer ele que deu, ele deu o assinou cheque em contigo. branco. Assinou o cheque em branco. Entendeu? Que legal. Também teve um outro caso interessante que fala muito de relacionamento, né? O Luiz Galvão virou para mim e falou assim: eu conheço o maior exportador de sucata de São Paulo, e eu quero te levar para você conhecer. O maior exportador fazia 10 por mês, né? Era aquele número Sei. pequeno, né? Aham. Eu falei: tá, vamos lá conhecer, pô. Não, tô aqui, né? Vamos conhecer É, quem é o e, sucateiro aí que eu quem não é o, conhecia. Conhecia quem é o pouca pica? gente, né? Isso. Conhecia pouca gente. Cara, aí chegamos lá no Rosa Sucatas. No Falei, rosa. e aí eu fiquei mudo, né? Eu falei: agora eu vou pegar ele, né? Ele entrou na sala: ô, seu Adilson, queria se apresentar aqui o meu amigo. Aí, o seu Adilson: Roger, meu filho, aonde você estava? E me abraçou, e me beijou. Cara, quem não conheceu o seu Adilson foi uma pena, porque ele era o poderoso chefão da época do setor, né? Exatamente. Cara, era um cara com carisma engraçadíssimo. A gente sente muito falta dele, cara. Ele Legal. era um cara muito acertado, cara, muito acertado. Era um Ele é. cara assim que tinha relacionamento com todo mundo, tinha relacionamento com as usinas, teve seus problemas como todo mundo, né? Como outros também, mas assim, eu falo do seu Adilson que foi o que eu mais conheci, né? Eu conheci pouco o seu Verdade. Zé da Trufé, conheci pouco o seu. Como é que é? Tô com o nome dele aqui na ponta da língua. Até a Patrícia trabalhou com ele aí, Patrícia. Depois você manda o nome aí que eu lembro. Seu Isso aí. Manolo, né? Então, seu Manolo.
Então Aham, eu conheci pouco. E aí depois eu fui conhecendo o pessoal do Inespa, né? aham. Então foi Legal. isso, cara. Na verdade, comecei do nada, de Começou um do simples nada e foi. telefonema do bar. Olha aí a história, como é Você importante. mandou, Até Patrícia. fazer um gancho na sua história aí. Tu começou, obviamente, de um bar, de uma sorte ali, de uma conversa e de um interesse que tu já tinha por aquele negócio. Quando tu viu, tu dá certo, vou tentar. E aí começou a tentar. E aí, eu acho que o grande impulso aí foi quando tu foi pra feira, né? A história da É, importância do network. Tu foi pra feira, chegou na feira, tu tinha um sucateiro, todo mundo querendo exportar, né? foi assim. Quando eu comecei a gerenciar os fornecedores, eu não sabia qual tipo, que isso é importante. Como eu já tinha trabalhado com consultoria, eu Aham, falava assim, que tipo de empresa que eu vou montar? Porque o que que eu faço? Eu não compro e vendo, eu só intermedio, eu faço logística. Que tipo de CNPJ eu vou montar? entendi. Então aí eu comecei a esperar para ver qual era o tipo de serviço que eu realmente prestava, para Uhum, realmente saber que tipo de CNPJ que eu ia montar e que tipo de situação contábil eu ia entrar, né? legal. Porque eu não podia, eu não queria errar, abrir uma, dar errado, depois ter que abrir outra. Não, vamos planejar isso aqui direitinho para a gente não fazer de qualquer jeito, né? E aí o Adriano falou assim: eu tô indo para o ISRI, que é o Instituto Americano de Reciclagem, Legal. o pessoal conhece, a gente divulga muito no Inesco e leva bastante gente todo ano. O evento deles todo ano é em abril, a não ser em alguns casos excepcionais que esse ano foram em maio. Então, em Uhum, 2011 foi o primeiro que eu fui, né? legal. Eu fui para o ISRI e aí, cara, o mundo se abriu, né? Porque para quem teve o prazer de conhecer já sabe o tamanho que é aquele congresso, né? São congressos caros, não são congressos baratos. Isso realmente a Verdade. gente tem que confessar, mas vale o investimento, né? Isso. Depois você faz o investimento geral e depois você vai se adequando naquilo que te chama a atenção e no que você precisa, Perfeito. né? Porque lá tem um mundo para todos os tipos de informações: Isso. máquina, congresso, mercado internacional, mercado nacional, mercado americano, tipo de fornecedor, agente de carga, segurança, EST, contra incêndio, cara, tem tudo lá, né? Tudo, tudo. E é muito, vamos ser muito bem reconhecido no mercado internacional você ser membro desses institutos, tanto do ISRI como depois nós vamos falar até do Bureau Internacional de Reciclagem, né? Dá um diferencial quando você é membro desses congressos, porque dá uma credibilidade maior para a própria empresa, né? Então aí eu E comecei pro congresso, cara, aí, meu amigo, aí aí foi. era Até onde indiano, tu foi indiano, agora, né? indiano, indiano, porque assim, no Aham. americano ainda tinha mais uma mescla, né? Mas o Isso. mercado nacional, o mercado brasileiro, estava começando a aparecer na Ásia com material chegando. Então, era um material novo que o pessoal começava a falar: Ó, o Brasil está mandando, o Brasil está mandando, o Brasil está mandando. E foi aí que o negócio explodiu, né? Aham. Tem uma cena engraçada depois desse congresso, mas não sei se você quer fazer um comentário aí sobre o ISRI. Eu queria só pegar um gancho aí para no meio. Eu sei que é uma história grande, a gente vai contar e é importante todo mundo entender a história de até onde a gente chegou aqui, né? E o Roger faz parte do começo da exportação de sucata do Brasil e ele conhece os detalhes. A gente vai falar também dos detalhes operacionais aí, que tem muita gente me perguntando como é que faz essa história aí, né? Como é que faz o radar, que você já falou e tal, como é que é o processo, e eu carrego um container, eu mando para quem, vamos falar um pouco sobre isso também, tá? Mas assim, vou falar agora um pouco da importância do networking, né? Você fez, abriu as portas, aí participou primeiramente da feira no Brasil, que antigamente era a Expo Sucata, que Expo deixou de Sucata, existir, e agora que chegou eu, a feira ab- do Jesus, que eu né? abri todos os sucateiros, que eu acabei ficando conhecido, porque era praticamente um dos primeiros lá, né, em Chegou. 2010. Exatamente. Tu chegou, todo mundo tava, era aquela história que a gente no mercado sucateiro, juntou a fome com a vontade de comer, né? Tava todo mundo precisando de alguma solução, tinha sucata em excedente de ferro no mercado, as siderúrgicas estavam baixando o preço, porque o preço estava despencando, não tinha venda, e aí estava ocorrendo uma crise internacional, né? E aí chegou a solução de exportar sucata, que hoje é uma normalidade, mas na época não era, né? E aí, o Roger entrou nessa oportunidade aí. Ele estava no momento, É, ele era o cara certo, no momento certo, e ele pegou o network. Ele foi para a feira, ele tacou as caras lá, né? Sem medo, bora, vamos lá, vamos carregar, vamos. Como é que carrega? Eu sei lá, vamos. Eu dou um jeito, né? Então, isso foi tudo é aquela história do cara ser também, ir mais para ação, ousado. né?
ser ousado, Tem que né? ser ousado, tem que ser ousado. Tem que Tem que acreditar ser naquilo que ousado. você acha e ser ousado. E ser usado. É muito legal esse gancho da sua história. E aí na feira, tu já deu uma expandida grande aqui no Brasil, e aí você foi também, aí começou a participar do Easy, que hoje é a RIMA, né? Que Isso. a gente se encontrou lá hoje nos Estados No ano Unidos esse passado, ano, esse né? ano, né? Esse ano foi muito legal, eu tive essa experiência, o que você falou é exatamente isso aí. A gente sente lá o que está acontecendo na prática do que a gente fala. É mais caro ir para lá, o ingresso da feira é mais caro e tal, mas é um movimento diferente e vale a pena todo sucateiro fazer o esforço, dependendo do seu tamanho, fazer o esforço de tentar ir, né? Se você não puder ir para os Estados Unidos, tem a super feira aqui no Brasil, que aí, não é nem se você não puder, você é obrigado a ir para o mercado do Brasil, né? Que é agora a do Jesus, que é no dia 21, 22 e 23 de outubro, que inclusive eu vou estar lá palestrando, Jesus me pediu para falar de gestão, ele se identificou bastante com esses temas que a gente traz aqui, sabe, Roger? E aí ele pediu, cara, eu quero que tu fale sobre gestão, eu quero que tu traga pessoas para palestrar, eu quero passar conhecimento para quem vai para a feira. Eu não quero só mais Legal. expor e network. E aí eu topei o ingresso, agradeço ele aqui também, se ele estiver assistindo a gente aí. É E importante isso, cara. É importante essa participação nos congressos. Porque, assim, é, hoje o mundo é externo, né? Você, isso. por mais que tenha internet, você participar desses eventos é que você sabe onde que estão as novidades, para onde que o mercado está indo. Às vezes você pesca algum relacionamento que você não imaginava, né? Eu tenho vários exemplos, assim, de viagens internacionais que eu peguei um negócio que eu falei, caramba, olha aqui, ó. Uma Olha aí, usina que eu vendi na Indonésia, que eu conheci num congresso, cara. olha aí, Entendeu? olha aí. Comecei a vender direto para a usina, fui na usina, visitei a usina, levei meus fornecedores lá, mostramos a nossa sucata, chegamos lá, falou, ó, a nossa sucata ali, ó. Porque, cara, a sucata Legal, lá, o lote, ele tem uma característica, né? Você olha e fala ali, ó. Aí o cara falou, não, é realmente esse é seu material, o material tá assim, legal. tá assado, como que você melhora? E aí você vai crescendo e fazendo o seu mercado, né? Fazendo. Então tem que participar mesmo desses congressos, é importante. O RIMA, que hoje em termos de grandeza, é o maior, tá? É É o o maior. maior mundialmente. Você tem a feira IFAT na Alemanha, que é só de equipamentos, né? Então é diversos equipamentos, Aham. água, reciclagem, etc. Mas voltado especificamente para a reciclagem, o RIMA é realmente o É maior e é todo ano, entendeu? o Dinho da Sagicom tá assistindo a gente aí, ó. Ele está dizendo que Ele essa feira falou. foi um divisor de água para muitas empresas, como a Sagicom. Ele está dizendo o exemplo dele lá. A Sagicom, que é o que é hoje, ele disse que É isso realmente aí. é um divisor de águas, né? Você começa a ver como que o mercado internacional, não só internacional, né, mas como o mercado profissional trabalha, né? Legal. E Cara, aí? pra você ter ideia, eu fui a tantos congressos, cara. Eu fui desde 2010, 2011, que eu fui o primeiro, até 2025, que foi o último. Então, nós estamos falando aí de 14 congressos. Eu já vi congresso completamente vazio, Olha de aí. não ter ninguém. Cara, pra você ter ideia, tava tão vazio que os caras dos stand ficavam brincando um stand com o outro, jogando coisa pro outro assim, ó. Porque não tinham o que fazer. Caramba. E aí eu já vi mercado ruim como o nosso, tá? Isso é importante o pessoal entender. Legal. Mercado ruim como o nosso e congresso cheio. E aí você começa a entender assim, hoje, hoje a gente tem um problema que a gente não está conseguindo ler o que vai acontecer. Mas lá naquela época, 2009, 2010, 2011, nesse período, você tinha projeções que elas batiam. Então o cara projetava até 2021, por exemplo. E Uhum. batia. Tudo bem que a gente teve o problema da pandemia, mas batia, era engraçado. Hoje a gente não está conseguindo prever. Tá, não. E aí, o que que acontecia, Fiuza? Sabe o que que o americano falava? Falava assim, ó, pô, a feira tá bombando e o mercado tá ruim. Estranho, né? Só que o É. americano, ele investe quando o mercado tá ruim, porque quando o mercado tá bombando, não dá tempo de se preparar mais, meu amigo. É hora Boa, de coletar. Então, ou boa. seja, você planta no mercado ruim para Uhum. colher no mercado bom. Porque, imagina, o mercado tá bom. Ah, vou fazer investimento? Vai. Quanto tempo vai chegar o equipamento? É, exatamente. Quanto tempo você vai preparar a máquina? Quanto tempo você vai conseguir pagar financiamento, entregar? Cara, quando a máquina chegou, já pode ter voltado de novo para É, baixa. E aí você está com a máquina pronta na baixa. Então é interessante isso que o americano fala. exatamente. Muito legal. A gente teve até a entrevista com o pessoal da Paris Seu Fé, seu Valentim, né? E também com outros que eles comentaram exatamente isso. O pessoal que já está mais tempo no mercado, eles durante a crise, eles meio que se preparam para pós-crise, né? Porque É já isso aí. sabendo que vai passar. E quem está passando uma crise pela primeira vez, eu como empreendedor, eu passei financeiramente por uma grande crise financeira
quase quebrei na pandemia, né? Eu tava com um salão de beleza, quem conhece a minha história, eu contei lá no Inesta Talk e tal, bem estruturado, crescendo e tal, e aí veio aquela pandemia, levou tudo que eu tinha e ainda mais um pouco, né? E aí, só que eu não estava preparado para o pós. E o Entendi. pós-pandemia deu realmente, os salões bombaram e lotou, e aí eu estava sem estrutura, aí lá eu tive que correr atrás. É como você está falando, se você se preparar, já saber que a longo prazo aquilo passa, né? Aquela história, né? Tudo passa, né? Mas Tudo então tem que se passa. preparar bem e tem que ter essa visão, né? Tem que ter a visão mesmo estratégica do negócio. Bem interessante isso aí. Dessa história que tu comentou aí, vamos falar aqui de algumas coisas que estão me perguntando. Já me fizeram as perguntas, tá? Pô, vamos Como é lá. vamos falar de forma, em termos práticos, né? Vamos falar assim, como é o processo de exportação hoje, né? Você já falou que a empresa abre o radar, né? Ela abre o radar, ela pede autorização do governo, é um CNPJ, ela pega o CNPJ dela e pede autorização para ser ou exportador, ou mandar material para fora, ou puxar material de fora do Brasil para dentro, que é a importação. E aí, fora o radar, você faz o primeiro contato. Quem é que eu faço contato? Eu ligo para o Roger, ou eu ligo lá para o indiano, dono da fábrica na Índia, ou eu ligo para o chinês. Conta como é isso aí. Ó, Você me pergunta muito. vamos, vamos isso por etapa. Muito interessante a pergunta do Johnny aí, depois guarda aí, que é bem interessante essa parte de erros, né? Boa. E tem vários erros. Tem bastante acerto, mas tem bastante erro. Legal. Bom, é assim, eu acho que primeiro você tem que se preparar realmente, que seria o radar, tipo de material que você tem, né, para você poder oferecer, né? Tipo de maquinário que você tem nesse material, como que você prepara, porque assim, a exportação é material pronto uso, né? Não existe Isso. material a preparar. A não ser que existe um mercado que voltou um pouco agora, que é dos pacotes, mas não é um mercado de exportação quanto mais corriqueiro, tá? O único pacote que você consegue exportar são os pacotes de estamparia, que são os materiais mais nobres, né? Isso. Os materiais ferrosos, isso faz os metais ferrosos. Os metais não ferrosos também tem que estar preparado, limpo, já segregado para você mandar. Então você tem que saber o material que você tem, porque você tem que fazer a oferta, né? Você tem que Uhum. fazer a oferta. Legal. Ah, putz, mas eu não tenho conexão internacional, não tenho lá fora, queria começar a exportar. Liga para o Perfeito. Roger. Entra Aê. aí na BRX, entendeu? Manda mensagem. Já teve vários que fizeram isso, já entrei em contato. Já teve casos assim é, interessantes que aconteceram. Outros não aconteceram por você queimar alguma etapa, então é importante também você reconhecer a sua capacidade. Por Legal. exemplo, materiais ferrosos. Você tem que ter no mínimo 10 containers. Alguns acontecem de aceitar 5, mas pelo menos eu geralmente faço lote de 10. 10, nós estamos falando de 250 toneladas. Você tem capacidade para armazenar e esperar, porque você tem um time, né? De Isso. envio, recebimento e etc. Então, você tem capacidade de esperar? Você tem fluxo de caixa para esperar um pouco? Uhum. Entendeu? A média de pagamento entre você fechar um contrato, carregar, planejar o carregamento e receber, vai mais ou menos de 15 a 20 dias. Tá? Porque quando você fecha um contrato, você vai demorar pelo menos uns 10 dias para preparar Uhum. esse material e a logística. Se o material estiver reparado, eu vou ter que planejar container, planejar transportador, ver se o radar está ativo. Então, tem uma fase disso. Outra coisa importante, ligar no seu banco. O banco, eu estou fazendo a exportação e eu preciso saber qual é o canal bancário, né, para receber Uhum. ordem de pagamento. Boa. O que é o canal bancário? É os dados da conta internacional para você receber o dinheiro, né? A Legal. grande maioria dos bancos, eles têm o canal bancário. 99,9% dos bancos nacionais, eles passam o dinheiro pelos Estados Unidos. Então tem que haver um banco intermediário. Então ele tem que Legal. te dar o SWIFT, que é o código Swift. internacional, né? Ele tem Uhum. que te dar o banco intermediário que recebe, né? E Uhum. ele tem que te passar o seu IBAN, que é o número bancário internacional, né? Que é um número grande que começa, termina com letra com um C no meio, tem várias características, né? Mas ele tem umas letras e números, uma sequência Legal. que ele te passa. Ah, ele não tem o IBAN, não tem problema. Você usa sua conta e sua agência, né? Perfeito. Para você mandar as informações para o cliente, você pega e formata, porque é a primeira coisa que ele vai perguntar. Ah, eu fechei com uma venda. Procure sempre, dependendo de quem você for, receber um adiantamento.
né? Porque o Uhum. adiantamento, ele é uma garantia do que o cliente vai continuar te pagando, porque muitas vezes ele pode, fecha o contrato, você carrega Ah, e depois ele fala, não quero mais. E aí, como é que você faz com esse container no meio do navio? isso. Entendeu? Então, isso é um problema que tem que ser cuidado, né? O- Existem algumas modalidades de exportação. Então, as mais simples são: o ideal é você fazer CFR. O que é Isso. CFR? É custo e frete entregue no terminal de origem ou de destino, por exemplo. Ah, vou mandar para a Índia. Então, é você mandar o material, carregar, pagar o transporte rodoviário, pagar o despachante, pagar as taxas portuárias e pagar o frete marítimo e entregar lá no cliente na Índia. Aí por quê? Porque você tem o BL, que é o Bill of Lading, que é o documento que prova que você tem a posse do documento, tá? Você tem a posse da carga. Uhum. Coincidentemente, eu tenho um aqui na mão, que eu vim Olha aí, aqui vamos estar preparado, viu? buscar. Ó, Vamos estar esse aqui, ó. material aqui, não tem problema eu mostrar quem é. Ó, tá aqui, ó, chama Bill Ah, of Lading. Aqui tem todas as informações de container, peso, lacre, tá tudo aqui, ó, legal. para Olha você aí, ter, né? NCM, tá tudo isso aqui. Isso é um legal. documento original que eu vou mandar via DHL para o cliente, para ele ir lá pegar e ir no porto retirar a carga. Sem isso aqui, ele não tira a carga, Legal, tá? legal. Ele não tira essa carga. E aí É, o cara tá começando agora. Ele, vamos dar um exemplo, ele não quer abrir o radar, ele não quer nada. Ele diz, Roger, eu vou carregar o container aqui, tu se vira pra mim. Aí é uma venda que a gente chama através de uma comercial exportadora. Então, por exemplo, você pode ligar para a BRX vai lá, compra seu material com Uhum. cunho de exportação, então é importante para que você, na nota fiscal emitida, você emita lá com o seu FOP de cunho de exportação, para que você Isso não aí tenha os eu faço essa impostos. orientação bem direitinho, Ele né? faça todas as informações, espelho de nota, como que tem que preencher. Cara, eu faço tudo, até o documento de cobrança do cliente lá fora. E aí tem um caso engraçado que vai um pouco desse maior erro aí dos problemas Boa. que eu passei, Que que o Johnny é a perguntou. mais icônica de todas. Aham, Eu e o Rafael vendemos 4.000 toneladas para a Índia, tá? aham. E aí nós tivemos dois momentos. O primeiro momento, para você ver como é que foi o relacionamento que o Benê avalizou, o Rafael casou, foi lua de mel. E eu tinha 40 contêineres para carregar. Caramba. Aí o pai dele virou e falou assim: pegou uma chave e falou: "Ó, toma a chave que o filho é seu, eu não quero nem saber. Você se vira para carregar, você fala com os funcionários, você chega de manhã, abre a empresa, faz o que você quiser, porque esse filho é seu e do Rafael. O Rafael te deixou na mão, o problema é seu." E nós vendemos esse material para um indiano que ele era um trader, né? Na verdade, ele é um trader que ficava no Canadá, tá? Ele veio no Brasil, conheceu o material e tal. Um Beleza. A gente trader, né, Roger? Só traduzindo, pessoal, rapidamente. Um trader, em outras palavras, é um corretor, né? é um corretor, é um corretor. Mas na verdade ele não só fazia corretagem, ele comprava e vendia, entendeu? Ah, tá. Então eu vendi para uma trade, uma empresa que financiava a operação, porque assim, o que é importante entender, qual é o papel da trade? É a intermediação, né? Você ter o contato da usina do lado de lá, Uhum. e ele ser o papel do financiador, né? Porque Isso. quando você Então, manda para uma usina, tem algumas formas de receber esse dinheiro. Transferência bancária, né? Que é o famoso TT. Uhum. A de crédito, tá? Que aí tem uma série de documentos e requisitos para você cumprir, né? E a garantia de você receber. E Cash Against Document, que é o famoso CAD, que você carrega, você pega esse contrato, você pega esses documentos aqui, você pega esses documentos daqui, manda para o seu banco manda para o banco dele, ele paga e o banco lá libera a carta, né? Libera o documento para ele retirar. Então a gente fechou com o cliente através de transferência bancária, né? Legal. Ele fazia um adiantamento e a gente pagava. Só que o que aconteceu? A gente fechou um volume muito grande e a gente Ah, começou a carregar, começou a carregar, começou a carregar, começou a carregar e receber, carregar e receber, carregar e receber. Chega uma hora, você tem um gap que você tem uma quantidade de containers na água ah, sem receber, isso. e aí alguns materiais começaram a chegar lá. O Hum, que que aconteceu? Quando chegou o material lá, o cliente começou a recusar o material. meu Deus. E aí o cara travou o pagamento. E nós tínhamos US$ 500.000 para receber. Meu Deus, já pensou. É. Só que ele cometeu um erro, o indiano, né?
Ele recebeu o e-mail da usina e ele, putinho, ele pegou na empolgação e me mandou o e-mail, encaminhou. Olha o material que você mandou. E pá, e mandou. Beleza, deixa eu ver o material, né? Então tá. Aí fui começar a ler o e-mail do cara. Já estava assim, ó. Nós vendemos um tipo de material que era o famoso HMS 80-20, né? Que é 80% de miúda, 20% de material leve. E o HMS nada mais é do que o material de alta densidade pesada, né? Bom, o que que aconteceu? Naquela época, o mercado nacional classificava de outra forma o material, tá? Mas não tinha tanta discrepância. Então, assim, ó, você mandava um HMS 80, ele pedia 80-20, Aham, esperava 90-10 e você mandava 70-30, né? Isso em 2010, 2011. E, além de tudo, o índice de impureza naquela época era maior. Por quê? Porque você também não tinha o investimento em maquinário que você tem hoje, e as usinas aqui não exigiam uma limpeza tão grande. A sucata, para quem conhece, ele tem sua a impureza intrínseca, né? impureza. Na hora que você não conseguia fazer a liberação que você imaginava que você ia fazer, né? Uhum. Beleza, tá bom. Mandamos o material. Chegou lá, o cara manda um e-mail assim: olha, vem ver esse material 9010 ou HMS1 que você mandou. Não. Bom, aí quando eu vi aquilo, eu falei, mas peraí, eu não te vendi esse material. Eu te vendi outro material. Eu te vendi um material 80-20, 70-30. Não adianta você querer a densidade que esse cara está querendo, porque eu não te vendi isso. Ou Ah, seja, ele veio aqui, viu o material, contou a história para a usina e vendeu o material mais caro para pegar uma margem maior, que o preço era entendi. maior. Eu falei, meu irmão, você está me devendo dinheiro, entendeu? É. Bom, cara, eu sei que gerou aquela discussão e aí eu e o Rafael, eu falei pro Rafael, tô indo pra Índia cobrar o cara, você vai? Falou, eu Ah, vou. Então vamos. Fomos pra Índia os dois, tá? Pedimos visto, pegamos material e fomos, entendeu? E fomos cara, pra Índia. Foi muito interessante, cara. Foi muito interessante. Isso aí vale depois uma uma outra outra conversa história, só né? pra essa Outra viagem. live Eu só falei que eu sobre vou isso contar daí. essa história lá no Que História é Essa, Poxá, que é muito engraçado, Boa. cara. É muito engraçado. Então, assim, vamos lá. Tem que se Recuperaram preparar? essa Tem que se aí. Deixa eu ver preparar. só o resumo da história aí. Recuperaram o dinheiro. Recuperamos dinheiro, não, não recuperamos 100%, mas Aham. o dólar deu uma subida e a gente não teve prejuízo, Compensou. graças a Deus, entendeu? Fizemos um Então, ajuste, acertamos lá e recebemos. show de bola, show de bola. Então, bem interessante assim, contou a história, e veja os riscos que se passa vender direto para outra siderúrgica, né? Você vender para siderúrgica aqui no Ou Brasil, né? para o indiano, né? Ou para o Ou indiano uma também, que também você do não indiano. conhece, que não tem reputação, que você É. não sabe quem é a empresa do cara. Porque assim, às vezes, usa o pessoal, cara, chega uma época que chegava indiano todo dia no aeroporto de Guarulhos. A gente brincava que se você pegar uma plaquinha e botar lá assim, ó, vendo sucata em qualquer desembarque de Dubai e aparecer os três e eu colar em você, eu compro, eu compro, eu compro. Interessante, E aí interessante. você tem que conhecer quem são as empresas, né? Porque eu costumo falar que todo mundo fala isso, né? A sucata é um negócio de oportunidade. Se você não tiver ligado, cara, você vai ter problema. Você vai ter problema para receber. Você vai ter. Eu já vi, inclusive, reclamações falsas. Hum, Falsas. Cobrança de diferença de peso errado. Que o cara olha aí. fala, amigo, você mandou menos a menos. Ó, tá aqui os tickets de lá. Não, 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 peraí, não é assim não. Ah, eu estou recuperando aqui um claim. A gente, inclusive, tem alguns traders aí no mercado que a gente conhece, pequenininhos, que eles Aham. aparecem com um claim, que o claim nada mais é do que uma reclamação de qualidade, Reclamação do cliente, né? Da seis siderúrgica. 6 meses depois, 8 meses depois. Cara, não entreguem seu CNPJ para esse tipo de trade que tem no mercado, porque eles vão te dar problema, entendeu? Eles vão dar o problema. Eles não provam a qualidade do material, eles não provam os relatórios de inspeção, eles não querem discutir e eles já abatem, inclusive na transferência, quando você vende o famoso X-Works para eles, já Uhum. abate na sua transferência, meu amigo, ó, é menos tanto. Pô, teve um caso aqui de conhecido aí no mercado, falou, você pagou 8 mil a menos, US$ 8.000. Ah, não, é porque teve uma qualidade de material lá em dezembro. Eu falei, oi?
Isso o cliente me pediu, né, para negociar para ele. Eu falei, oi, você está cobrando o cara agora em junho uma qualidade em dezembro. Eu falei, meu amigo, você tem 30 dias para cobrar. Não pagou É, em 30 dias, não é inaceitável isso. Entendeu? É inaceitável. porque acontece muito isso aí. É igual a história que dá. Isso é o outro risco da exportação, né? Aqui no Brasil você manda para a siderúrgica, chega lá, o classificador olha, é o que o Naldo aí da Logística e Reciclagem está falando. Você chega na siderúrgica e tem uma classificação de acordo com o olho humano ali da pessoa, né? 2, 3%, 5, 10, ou o valor que foi, é aquele pronto, e pelo menos você tomou a decisão naquela hora e soube ali, né? Na É isso exportação, aí. não. Imagina você já mandar várias cargas e aí saber daqui a 6 meses, é isso que o Roger está falando, né? Então é bem, bem interessante também. Essa diferença na classificação, né? Divergência na classificação. Por isso que eu acho que é tão importante, assim, quem está exportando, procurar uma empresa, né? Como a do Roger, empresa séria, né? Que você vai vender o material, já está negociado, vai receber um pagamento aí, Roger, para quem vai ficar. Não, quero vender direto com o Roger. Pesou na balança, paga, tu demora quantos dias? Como é que funciona isso? Não, funciona assim, ó. É assim. Eu, no meu caso, eu sou um agente, né? Eu não sou um banco que nem é a Dom Bosco, a famosa Dom Bosco aí com todo mundo. O cara é o maior trader do mundo, Uhum, tá? Risco de não receber é zero. Esse tipo não existe, né? uhum, Ele paga à vista, né? Ele compra em real e ele paga à vista, né? legal. Eu com meus clientes, a gente cobra um adiantamento do cliente lá fora, paga o adiantamento, paga as operações e recebe. A média de recebimento é de 5 a 10 dias da saída do navio. Por quê? Porque o cara Uhum. quer ter a prova também De que que o saiu. container embarcou, né? A Legal. minha função, uma das minhas funções aqui, Fiuza, é o seguinte: eu fazer a ponte comercial e garantir com o documento que o cliente que está exportando vai receber, porque eu não libero o documento enquanto não falar só, já recebi, pode liberar, tá tudo certo. E a garantia do cara lá fora que eu embarquei, Hum, entendeu? Porque ele vai pagar, vai falar assim, pô, como é que eu vou pagar uma carga? Não embarcou ainda? Eu falei, não, embarquei. Entendeu? entendi. Tá aqui, ó, tá aqui o BL comigo, ó, tá aqui esse documento aqui, exatamente aqui, ó. Tá aqui o documento comigo. Pode pagar o cara lá que eu libero. Aí se o Legal. cara não paga, por que que a gente pede o adiantamento? Cara, o cara não pagou em uma semana o navio saiu, 7 a 10 dias, falou, ó, tô vendendo para outro, você vai perder o adiantamento para pagar os custos. É. Entendeu? Simples assim. Agora, se você vende para um trader pequenininho que está aqui, o cara paga, está vendendo no radar dele. Meu Hum, irmão, se o cara carregar e sair do seu pátio, você nunca vai ver, né? Aí entendi. vai cobrar o cara, sabe Deus aonde, né? Exatamente, exatamente. Bom, a gente está chegando Então, perto do final aqui, porque a live é 1 hora e 5, 1 hora e 10, o Instagram derruba, tá? Tem mais algum desse assunto que a gente está falando da especialização, como começou, o processo? Acho que a gente falou bem detalhado aqui o processo, né? Então, resumindo aqui em outras palavras, se você quer começar a exportar agora, procure uma empresa especializada, como a do Rogers, como outras aí que ele comentou, que podem lhe dar uma garantia de você vender e tá tudo certo, né? E não precisar ter problemas depois, né? é isso E aí. falou também das dificuldades, das soluções, da importância do network. O Roger chegou onde chegou agora porque ele deu as caras, foi nas feiras, falou com os caras, se apresentou, visitou várias pessoas, né? Dispôs de tempo dele. Teve várias visitas que provavelmente o Roger não fez negócio, mas ele tentou, né? É aquela história Tem de. várias, sim. Bom, nem toda viagem gera negócio. Já teve viagens que geraram negócios maravilhosos. Depende também do momento. Você falou dos congressos, a gente tem os principais, que é o Boa. RIMA e o Bureau Internacional de Reciclagem, que é em Bruxelas. O RIMA se reúne anualmente nos Estados Unidos, sempre em abril, a não ser em casos excepcionais, e funciona assim, ó. Ano par em Las Vegas, ano ímpar é numa outra cidade que eles escolhem, né? O Bureau Internacional de Reciclagem se reúne a cada 6 meses. Ele é itinerante, então ele tem no primeiro semestre geralmente é na Europa e no segundo semestre é na Ásia, tá? O Olha que legal. próximo vai ser inclusive em Bangkok, Olha aí. que é maio e outubro, né? Você tem Uhum. outros congressos regionais, por exemplo, como o do Jesus, a gente tem um europeu, tem o do Middle East, que é do Oriente Médio também, Olha que legal. que é Aham. tipo o bureau deles lá, né? Bureau do Middle East. E tem o Congresso Indiano, que é o MRI, que se reúne também sempre em janeiro, e eles fazem um outro congresso fora menor, mas o principal deles é em janeiro na Índia.
né? Então, esses são os principais. Tem de materiais específicos, tem só de alumínio, tem só de Isso. é, inox. Aí tem que dar uma procurada aí e caçar os específicos de cada Ah, um, né? E você fica sabendo, né? aquele que tu tava agora recente, Roger, era um da Europa, era o Boreal? Era qual? Era do o Bureau Internacional de Reciclagem. Por que que a gente. Aí tem um gancho interessante. Porra. Como você falou, eu faço parte do Instituto Nacional de Reciclagem e eu cuido do relacionamento internacional. Nós somos membros do Bureau Internacional de Ah, Reciclagem que legal. e lá Uhum. dentro do Bureau existem alguns comitês, para você falar em todos eles, né? Comitê de ferrosos, não ferrosos, plástico, papelão, inox, borracha. Então tem os comitês, né? O Uhum. que que acontece? Existe um comitê lá chamado Conselho Mundial das Associações de Reciclagem, que é o World Council Recycle Association. E Uhum. nós temos uma cadeira lá, permanente. Então a Ah, que gente legal. discute a cada 6 meses, presencialmente e mensalmente online, os problemas mundiais. Então, assim, eles querem monitorar quais são os programas de monitoramento de proibição de materiais de exportação. Restrição. Eles monitoram também e classificam, e nós estamos defendendo muito o trabalho da não utilização do nome sucata, ou nome waste, ou nome resíduo, porque nós Exato. não trabalhamos com resíduo. E por que isso também? Ah, mas não deixa de ser um resíduo. Eu concordo. O problema é que os governantes não entendem, não sabem diferenciar o material reciclado com o material lixo. Eles acham Legal. que tudo é lixo. E aí eles querem começar a regulamentar. A Europa está com um problema seríssimo de proibição de exportação. Uhum. Nós temos agora, participamos do comitê gestor em Brasília do Ministério do Desenvolvimento e Comércio, que foi feito um projeto de lei proibindo a importação de materiais de resíduo, porque a justificativa era o Brasil importa lixo. E eu já defendi lá milhões de vezes, o Brasil não importa lixo, ninguém importa lixo. E esse não é o modelo de negócio. A gente trabalha com o mercado livre, que é o que a gente defende, entendeu? Exatamente. Muito legal, muito legal. Roger, tô no final aqui. Eu tô com medo do Instagram derrubar aqui a gente. Ele derrubou já Bom, outras lives, tá? deixei aí os meus canais, que é o meu Instagram e o da BRX. Na BRX lá ele está aberto, né? O outro é pessoal. Pode mandar mensagem lá. Tem o nosso site que é brxtrade.com, né? Tem todos os canais lá. Temos um escritório aqui em Santos, um escritório em São Paulo. Então, estou à disposição. Show de bola. Gente, quem chegou agora no final da live, essa live sempre fica salva, assim como toda quarta, a hora do sucata sempre está salva no meu feed lá no Instagram. Perguntaram aqui de forma rápida, tá? Como é que faz para falar com o Roger? Entra aí no link dele, na BRX, entra lá, manda mensagem, fala individual com ele, tá? Outra pergunta aqui, a Bruna perguntou, a China é o grande consumidor de sucata brasileira? Aí o Roger responde aí, zero, né? Bom, no ferroso é zero, né? Não ferroso, sim. Alguns materiais eles importam. Houve uma grande regulamentação uma época. Inclusive foi um problema porque tinha vários contêineres no meio do caminho. Eles proibiram de uma hora para outra proibir a entrada de material por causa Legal. dessas regulamentações em termos de materiais e qualidade do material para não impureza, entendeu? Mas Exatamente. eles importam, sim. Não é o maior, mas eles importam. Exatamente. Então, gente, reforçando, falou-se muito da importância, o Roger é o que é, porque ele participou das feiras. Então, fiquem ligados, dia 21, 22 e 23 de outubro, EcoExpo. Dia 21, Ô, não deixem de participar. Fiuza, No primeiro dia, vai ter o seminário de gestão, onde a gente vai estar lá com vários palestrantes falando sobre gestão. Então, não deixem de ir no dia 21, que é o primeiro dia da feira, no seminário. Diga aí, Roger, pode falar. ô, Fiuza, e a feira no Brasil é de graça, né? E a feira no Brasil é de graça. Os Pô, você fóruns têm vai. até um O valor, mas é muito Boreô, barato. É, hoje o Boreô Internacional de Reciclagem é 1.800 euros. olha aí. O RIMA, se eu não me engano, estava US$ 1.400. Eu paguei lá, foi Entendeu? caríssimo. Exatamente. Então você vê, pô, tem que ir na do Brasil, cara. Não tem como não ir Não tem como ir. na Eco Brasil. E é o grande encontro da gente, né? É lá que a gente se confraterniza, é lá onde todo mundo tá, É, é lá onde as novidades estão, é lá onde tudo o pessoal tá nós, sabendo, conectando, né? o Inespa vai estar com um stand lá e nós vamos fazer um Que legal. modelo diferente. A gente não vai fazer um seminário, nós vamos fazer um palco com debates e palestras. Olha que interessante. Show de É bola. tipo um podcast lá misturado na época, vamos Ao trocar vivo. ideia. Tá? Show de Toda hora bola. vai ter um evento, toda hora vai ter um evento. Show de bola. Então, e no dia, na feira vai ter uns fóruns, né? Que é no andar de cima, né? Aí esses Isso. fóruns é que vai ter as palestras, aí tem um valor, não é muito caro, é um valor tranquilo de pagar. E aí é importante vocês já se programarem para comprar hospedagem, né? Hotel, passagem. Tem gente do Brasil todo lá.
como sempre vai, então não deixem de participar. E aí, ó, o pessoal tá dizendo, ainda tem um chopp dos parceiros, ainda tem os É bem isso mesmo. Show de bola, gente. Obrigado aí. Roger, muito obrigado aí pela sua participação, disponibilidade. Falou tudo aqui, mostrou nota. Quem entrou agora no final, mostrou BL, mostrou documento, falou suas histórias, as dificuldades e as soluções, né? Muito obrigado de verdade, tá, Roger? Então, gente, muito obrigado por mais uma hora da Sucata. Próxima quarta temos o Djalma. Vamos estar em breve anunciando aí para vocês. Beleza? Então, fiquem ligados. Roger, grande abraço. Aguardo vocês, próxima quarta, a hora da Sucata. Valeu. Abraço, gente.